Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aula sobre tipos de matriz. Nosso primeiro tipo é a matriz quadrada. Uma matriz quadrada é a matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Nesse caso, nós temos uma matriz A em que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, eu digo que essa matriz A ela é uma matriz de ordem 2. Se eu tiver a matriz B, em que eu tenha 3 linhas e 3 colunas, eu digo que essa daqui é uma matriz quadrada de ordem 3. E nas matrizes quadradas, eu tenho duas diagonais. Eu tenho essa diagonal, que eu chamo de diagonal principal, e a outra diagonal, que a gente chama ela de diagonal secundária. A diagonal principal é aquela em que o I é igual ao J. Ou seja, nessa matriz genérica A11, A12, A13, A21, A22 e A23, A31, A32 e A33, porque essa diagonal, o I e o J são iguais. 1, aqui o I é igual ao J, 2, 2, e aqui o I é igual ao J, 3, 3. Então, essa aqui eu chamo de diagonal principal. A matriz de identidade, ela é representada por I, e ela é diferente das outras, porque a diagonal principal é formada pelos números 1 e os demais elementos da matriz são iguais a 0. Então, essa aqui é uma matriz de identidade de ordem 3. Todas as matrizes de identidades, elas são matrizes quadradas. Então, a diagonal principal sempre é formada por 1 e os demais elementos são formados por 0. Matriz de identidade de ordem 2, ela tem duas linhas e duas colunas. A diagonal principal é formada por 1 e os demais elementos são iguais a 0. Então, essa é a matriz identidades. Nesse caso, nós temos uma matriz A em que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, eu digo que essa matriz A ela é uma matriz de ordem 2. Se eu tiver a matriz B, em que eu tenha 3 linhas e 3 colunas, eu digo que essa daqui é uma matriz quadrada de ordem 3. E nas matrizes quadradas, eu tenho duas diagonais. Eu tenho essa diagonal, que eu chamo de diagonal principal, e a outra diagonal, que a gente chama ela de diagonal secundária. A diagonal principal é aquela em que o I é igual ao J. Ou seja, nessa matriz genérica A11, A12, A13, A21, A22 e A23, A31, A32 e A33, porque essa diagonal, o I e o J
são iguais. 1, aqui o I é igual ao J, 2, 2, e aqui o I é igual ao J, 3, 3. Então, essa aqui eu chamo de diagonal principal. Temos mais um tipo de matriz, a matriz transposta. Para nós fazermos a transposta da matriz A, basta que nós invertamos a ordem dessa matriz. Nesse exemplo, a matriz A ela é de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Para eu fazer a transposta de A, eu indico por esse T, aqui em cima, como se ele fosse um expoente de A, mas a primeira linha vai se tornar a primeira coluna da matriz transposta. A segunda linha vai se tornar a segunda coluna da matriz transposta. Então, 0, 1, negativo 3, que era a primeira linha, ele vai ser a primeira coluna. 5, 7, 9, que era a segunda linha, será a segunda coluna. Então, a matriz transposta de A vai ficar de ordem 3 por 2. Temos também a igualdade de matriz. Para que duas matrizes sejam iguais, todos os elementos da matriz A devem ser iguais aos respectivos elementos da matriz B. Ou seja, o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz A tem que ser igual ao primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz B. E assim sucessivamente para todos os elementos. É importante também que, para que sejam duas matrizes iguais, a ordem das matrizes tem que ser a mesma. Então, nesse nosso exemplo, a matriz A é composta pelos elementos 1, negativo 5, 7, 3, 0 e negativo 8. A matriz B é composta pelos elementos A, negativo 5, C, 3, E e F. Já que essas duas matrizes têm que ser iguais, então o A da matriz B tem que ser igual ao 1 da matriz A. O C da matriz B tem que ser igual ao 7 da matriz A, porque eles são os elementos respectivos em cada matriz. E o elemento E tem que ser igual a 0 e o elemento F igual a negativo 8. Então, portanto, a matriz B ela vai ser composta pelos mesmos elementos da matriz A e na mesma ordem. Dessa forma, nós vamos ter que a matriz A é igual à matriz B.